Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da palavra de Deus. Eu sou a Carol Bellino e você tá vendo que eu tô aqui sozinha, então, Bru, um beijo para você, onde você estiver, que Deus abençoe a sua vida. E hoje a gente vai falar de um tema que a gente já conversou aqui em outro episódio, é muito bom, mas antes de eu falar o tema e o convidado, você tem um compromisso com a gente, de todas as semanas, sentar à mesa com a sua família, resgatar esses laços, conversar. A gente sempre põe essa mesa, coloca essa mesa aqui para você se inspirar para fazer isso na sua casa, com a sua família. Quantos relatos gostosos a gente tem de mulheres que estão dizendo, olha, eu tenho sentado à mesa com a minha família para conversar sobre temas importantes, sobre o tema que vocês conversaram no podcast, num outro dia. Continue fazendo isso, continue se conectando com quem está perto de você, porque essas pessoas vão te ajudar na caminhada cristã. E antes da gente entrar no assunto, a gente tem um compromisso dos 3 Cs, né? Que vocês assumiram um compromisso com a gente aqui de o curtir, comentar e compartilhar. Quando você curte esse vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante, ele vai distribuir para mais pessoas. Quando você comenta, ele vai pensar que tem uma interação legal, ele também vai mandar esse conteúdo para mais gente. E quando você compartilha, você está direcionando para pessoas que você sabe que precisam ouvir a respeito da palavra de Deus. Então, se você tem sido abençoada, não guarde isso para você. Leve isso para outras pessoas, porque elas precisam ouvir as verdades do Evangelho também. E se você não segue a gente no Instagram, para tudo que você está fazendo e segue aqui, @mulderdeverdade.ipp, @mulderdeverdade.ipp. E lá você pode deixar sugestões de temas, convidados para estarem aqui, para a gente continuar crescendo no conhecimento do Senhor juntas. E hoje a gente está com ele de novo para conversar um pouco mais sobre essa questão da sexualidade. Então a gente está aqui com o pastor Felipe. Oi, Carol. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado mais uma vez. Vim uma vez, já foi muito bom, voltar foi melhor ainda. E eu tenho certeza que o papo de hoje vai surpreender muita gente, mas tem graça, tem esperança. Então já vou começar falando que tem graça, tem esperança, para a gente poder conversar aqui com isso em mente, que o Senhor tem o propósito sempre de restaurar e resgatar, né, as nossas vidas. Amém. E aí, como no outro episódio ele já respondeu quem é Jesus para ele, a gente já vai começar no nosso papo aqui, tá bom? Tá bom. Então eu queria que você colocasse, assim, explicasse pra gente o que é a pornografia. Porque a gente escuta muito falar sobre isso, que isso afeta a nossa vida, mas a gente escuta pouco sobre a definição do que é. Hoje em dia tem várias, né? Então, Vida Pura tem a definição dele do que é pornografia. Para nós, pornografia é tudo aquilo que causa excitação fora do padrão bíblico. Então, existe um padrão bíblico para a nossa sexualidade, para o sexo, e tudo aquilo que está fora desse padrão nós consideramos pornografia. Então, pornografia não é só aquele filme para maiores de 18 anos com cenas de sexo explícito. Pornografia é tudo aquilo que causa excitação. Por exemplo, qual o maior canal de comunicação de pornografia hoje que existe no mundo? Eu não faço a mínima ideia. Então, para nós é o WhatsApp. Você vai falar, por que o WhatsApp? Ah, beleza, porque o WhatsApp manda link, né, de vídeo pornô, manda videozinho, manda aquele nudes famoso do pessoal hoje, né? Não somente, mas é no WhatsApp que acontecem as conversas imorais. Olha só. Então, aquela conversa imoral, aquele oi mal intencionado que você já está no seu coração, você sabe onde você quer chegar? Isso já é uma conversa pornográfica. Já está despertando desejo sexual fora do padrão bíblico. Então, seja por meio dos filmes, das séries que são extremamente pornográficas hoje, novelas, ou aquilo que você escreve, aquilo que você lê. A mulher gosta muito de uma pornografia romantizada dos contos, isso também é pornografia, né? Vai aquele conto romantizado, aí chega no ápice ali, eles se relacionam, é pornografia. Tá mexendo sexualmente com você. Então, tudo que mexer, despertar a excitação fora do padrão bíblico, para nós é pornografia. Olha aí, é uma definição bem abrangente, porque geralmente a gente acha que é só quando você vai ali, clica naquele vídeo com conteúdo específico e é mais profundo e vai fazer com que todo mundo pare para pensar, né? E a pornografia, ela atinge mais homens ou mulheres? Hoje ainda existe aquele pensamento, né? A pornografia é coisa de homem, né? Mas não, a pornografia tanto atinge homens quanto mulheres. E isso de uma proporção ali, igual.
né? A diferença é que se o assunto ainda é tabu entre homens, muito mais entre as mulheres. Então fica mais velado a situação. Mas é igual. Principalmente, Carol, por causa do seguinte. A média mundial, a gente até falou isso no outro programa, mas quem não viu, a média mundial para o primeiro contato com pornografia é entre 6 e 8 anos de idade. E nessa faixa etária vai atingir menino e menina do mesmo jeito, né? Então, a cada tempo que passa, e as coisas estão evoluindo muito rápido, as mulheres estão cada vez mais envolvidas nisso por começarem cada vez mais cedo a terem contatos com pornografia. E por que a pornografia ela é tão nociva assim para a nossa vida? É porque tudo que ela representa, né? Em primeiro lugar, quando eu falo sobre o padrão bíblico do sexo. O que é o padrão bíblico do sexo? Porque às vezes a criança chega em casa com alguma pergunta sobre sexualidade, os pais já ficam de cabelo em pé, né? A mãe já fica desesperada. Porque quando o nosso filho pergunta assim, o que é sexo? Qual a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, né? Normalmente? O ato sexual em si. Sim. A gente se desespera para dar uma resposta para os nossos filhos porque a gente já pensa no ato sexual. Mas o que é sexo? Sexo é uma criação divina. Sexo é algo bom. Deus criou o sexo e viu que era muito bom. Então, o sexo, ele foi criado por Deus para estabelecer um propósito específico. Multiplicar a sua imagem e semelhança na terra. Então, vocês vão se multiplicar. Vocês que foram feitos à minha imagem e semelhança, vocês vão multiplicar outros seres à minha imagem e semelhança, e assim toda a terra será cheia da minha glória. O sexo tem esse propósito. Então, já que é para multiplicar, eu como homem, né, quantas mulheres será que eu consigo engravidar? Misericórdia. Se todo dia eu sair com uma mulher diferente, né, minha esposa vendo, vai ficar feliz, né, de ouvir essa parte. Então, se todo dia eu sair com uma mulher diferente, num mês, em 30 dias, eu posso engravidar às 30. Então, vamos multiplicar com mais rapidez, né? Não. Deus estabeleceu um princípio que regula o sexo. Gênesis 2:24. Deixará o homem seu pai e a sua mãe, então, dá tchau para sua casa, para o seu núcleo familiar, com a intenção de formar um novo. Se une à sua mulher, ou seja, estabelece a aliança monogâmica e heterossexual do casamento, e a partir daí se torna uma só carne, desfruta do prazer sexual. Então, essa é a ordem. Para eu desfrutar do prazer sexual, eu preciso assumir a responsabilidade de deixar o meu núcleo familiar, formar um núcleo familiar, e a partir daí sim, eu vou me relacionar sexualmente nessa aliança de fidelidade e exclusividade. Por que a pornografia é tão nociva? Ela é o contrário de tudo isso. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, que o pecado sexual é o pecado contra o corpo. Como assim, Paulo? Se eu usar droga, eu não estou pecando contra o meu corpo? Se eu for um alcoólatra, eu não estou pecando contra o meu corpo? Por que o pecado sexual é o pecado contra o corpo? Porque o pecado sexual destrói a imagem de Deus em nós. Pesado isso. Demais. Quando Deus cria, ele cria tudo a partir de um ponto de referência. Fala, peraí, como que Deus cria a partir de um ponto de referência? Ele criou tudo do nada. Para onde Deus olhou para criar todas as coisas? Olhou para ele mesmo. Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Romanos 1 vai dizer que os homens são indesculpáveis porque a natureza criada revela a existência de um Criador. Aí eu pergunto, e quando Deus criou o sexo, para onde ele olhou? Ele olhou para ele mesmo. Ué, mas como assim? Deus é um ser que se relaciona sexualmente? Não. Ele é um ser que existe como Pai, Filho e Espírito Santo. São os 3 seres distintos, 3 pessoas. Mas nós cremos em um único Deus. E aí nós damos o nome dessa união de Trindade. 3 seres distintos, mas que são um único Deus. Impossível de ser explicado na razão humana, mas impossível também de ser negado. Quando Deus cria o homem e a mulher para eles se tornarem uma só carne, é a imagem e semelhança dele no sexo. Como 2 são capazes de se tornarem um? Assim como ele, existe 3 em um só.
unidade na diversidade. Um homem e uma mulher se unem. E isso é tão forte, tão poderoso, isso reflete tanto a sua imagem, que essa união gera uma nova vida. É capaz de gerar uma nova vida, a imagem e semelhança dele. A pornografia distorce tudo isso. É por isso que a pauta sexual, ela está sempre na mão do progressismo. Uhum. Porque tudo que está relacionado ao sexo é para destruir a imagem do Criador. Destruir a imagem de Deus em nós. Então, é só um videozinho pornográfico. Não. É a destruição da imagem do Criador. É sentir prazer em ver duas pessoas destruindo a imagem do Criador entre elas. Numa cena de prostituição. Mas e se fosse um homem e uma mulher? Eles são casados, então eles poderiam fazer a cena pornô? Não, Levítico 18 diz que a nudez do marido pertence à esposa e a nudez da esposa pertence ao marido. Eu não posso contemplar a nudez de outro se não for o meu cônjuge. E ali eu estou contemplando isso. Então eu estou vendo duas pessoas ou mais destruindo a imagem do Criador neles, sentindo prazer com isso, e ao mesmo tempo que estou destruindo a imagem do Criador em mim. Se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será mau, será cheio de trevas. Então não é só um videozinho pornográfico, não é só um problemazinho. É muito mais do que isso. Então por isso que a pornografia se torna tão nociva, mas ao mesmo tempo tão pouco falada. E aí o problema se agrava mais. E é tão triste isso, né? Porque você está trazendo coisas tão importantes, tão profundas, que a gente precisava conversar, que as pessoas precisavam, né, discutir, debater. Quando a gente fala um pouco no discipulado de feminilidade que a gente tem aqui na igreja, e a gente vai falar um pouco sobre feminismo, a gente sempre fala que feminismo não foi um movimento de mulheres lutando pelos direitos das mulheres. Foi um movimento de revolução sexual mesmo, né? Que Exato. Aí vem vários pontos que a gente ajuda as mulheres a pensarem, que dá milhões de podcasts só para a gente conversar Sim. sobre isso. E quando a gente entende isso, a gente começa a pensar... a imagem de Deus está sendo atacada na humanidade e a gente está achando assim, normal, não, é natural, essas coisas acontecem mesmo, faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso corpo. E se você vai procurar coisas na internet ou conversar com as pessoas, todo mundo acha isso normal e acha isso natural, né? E não tem nada de normal e não tem nada de natural. A gente querer se conhecer, a parte é fora do que o Senhor criou pra gente, né? Além daquilo que o Senhor tem estabelecido para nós. Então E aí eu queria que você comentasse um pouco com a gente, assim, você falou que as crianças que começam ali com 6 a 8 anos, como que isso começa? Como que eles têm o primeiro contato com pornografia? Hoje em dia é comum por causa desse aparelhinho aqui, né, do celular, né? Os pais acabam deixando o celular na mão dos filhos e sempre tem uma propaganda, às vezes não diretamente para um conteúdo pornográfico, mas para um conteúdo um pouquinho mais explícito, né? Digo assim, um conteúdo pornográfico no sentido de a cena pornô mesmo, site pornográfico, né? Às vezes nunca é o caminho direto, mas já é um conteúdo sensualizado, como eu expliquei aqui para nós, um conteúdo pornô já, que a criança acaba clicando e tendo um vislumbre de alguma cena de nudez, alguma insinuação de sexo, que vai acabar levando ela inevitavelmente para um outro site, aí sim vai chegar num conteúdo explícito. Então, o fácil acesso tem colaborado aí para essa média ser cada vez menor de contato com pornografia. Então, nós falamos um pouquinho no outro programa, né, sobre danos neurológicos. O cérebro da criança não está totalmente desenvolvido ainda. E a neurologia vai dizer que ele vai atingir o ápice do amadurecimento só com 25 anos de idade. Nossa! É aí que o cérebro realmente se amadurece. Então, o que vai acontecer até lá vai ditar muitas das coisas do que nós seremos para o resto da vida, né? Então, as consequências do consumo pornográfico hoje são vistas cada vez mais cedo. Né? Vou até soltar um negócio aqui que é polêmica, mas isso vai ficar cada vez mais evidente. Muitas crianças hoje, 12, 13 anos, 14, estão sendo diagnosticadas com TDAH. Na verdade, elas não têm o transtorno. Elas só são consumidores de pornografia, manifestando as consequências neurológicas do consumo. Nossa. É porque você nunca vai chegar num lugar e a pessoa vai te perguntar assim, você assiste pornografia? Ainda mais para uma criança. Não vai. Então vai ficar aquele assunto restrito. Mas isso hoje acontece muito.
Então, a gente recebe muitos casos assim, né? Sempre a mãe trazendo o filho, né? Nunca é o pai. Mas, olha, meu filho tá acontecendo isso, e as coisas não mudam. Mas já perguntou se ele assiste pornografia? Não, mas o meu filho é o seu bebê. Pergunta aí pro seu tesouro. Aí, filho, fala a verdade. Eu assisto, mãe. Nossa. Quanto tempo? Já faz uns 3, 4 anos. Teve uma menina de 12 anos, que aí quando ela falou a verdade, ela falou, mãe, eu quero assistir todo dia. Mas quando começou isso? Começou com 8 anos. Aquele casal de amigo nosso da igreja foi lá em casa, o fulano de tal deixou o celular dele lá na sala, eu peguei, tava sem senha. Aí eu acessei o conteúdo dele pela primeira vez. Tava no celular lá do fulano de tal, lá da nossa igreja. Nossa. Foi jantar em casa. E aí a menina tinha 8 anos, agora ela tinha 12. E a mãe dela, indo pra lá e pra cá com ela, não descobriu o que ela tinha. Na verdade, ela só estava manifestando as consequências do consumo pornô. Há 4 anos já, em um cérebro em desenvolvimento. Nossa, é um tema que a gente realmente precisa falar, que a gente realmente precisa conversar, porque a gente estava até falando antes de começar aqui que eu tive uma experiência que me marcou profundamente quando eu trabalhei numa ONG, que a gente falava sobre sexualidade nas escolas e a gente perguntava assim, né, para começar o assunto, tudo, porque as escolas em São Paulo queriam muito que a ONG tivesse, porque todas as escolas que a gente entrava diminuía a taxa de gravidez na adolescência, eles começavam a diminuir o consumo de pornografia, porque eles não entendem muito bem, às vezes, o que eles estão fazendo, o que está acontecendo. Ele acessou porque alguém mandou. Então, quando você levava para reflexão, eles paravam para pensar e falavam, realmente, não, eu acho que isso não vale a pena. E é uma das primeiras perguntas que a gente fazia na aula, é quem já viu pornografia. E eu, mais uma vez, eu falei no outro episódio, né, na minha inocência, pensei, ninguém vai nem levantar a mão aqui na sala. Imagina, todo mundo levantou a mão. Não sobrou uma pessoa. E, estatisticamente, se a gente pensar dentro de uma sala com 40 crianças, existem crianças ali que vão à igreja regularmente, que estão envolvidas nas nossas atividades. E aquilo me chamou muita atenção, porque não tinha uma criança ali naquela sala que não tivesse visto. E um menino, até brinquei com você, né? O menino falou assim, você quer ver? E pôs o celular na minha cara. Eu falei, não quero ver, obrigada. E aí eu fui, por curiosidade, perguntar como eles acessavam. E é o que você falou, pelo WhatsApp. Começava por ali, ou por uma conversa despretensiosa, porque eles mandavam um vídeo um para o outro. Então, é um acesso muito fácil, né? E aí, o que vocês costumam dizer para essas mães? Como que elas podem ajudar os filhos no combate, né, da pornografia? Eu acho interessante que existe um padrão bíblico mesmo se repetindo. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus. Quando Caim pecou e Deus o confrontou, ele respondeu para Deus. Eu tenho que tomar conta do meu irmão? Ele confrontou Deus. E quando Lameque peca, na sequência ali do texto, ele se orgulha do pecado a ponto de fazer um corinho a respeito disso. Hoje acontece a mesma coisa. Antes a gente assistia a pornografia escondido. Passamos a compartilhar com os outros. Agora é explícito. E, a ponto de uma criança olhar para você e falar assim, olha aqui, você não quer ver também? E eu ouvi isso de professores já. Chegar em sala de aula, a roda tá lá dos alunos, o que vocês estão fazendo aí? Ô, professor, chega aí, vem ver aqui com a gente também o que nós estamos vendo. E estão assistindo pornografia com 11, 12 anos. Só contar um caso aqui, já para você ficar mais chocado um pouco. A gente recebeu um contato e a pessoa falou o seguinte, olha, eu sou coordenadora de uma escola cristã. E a gente está com um caso aqui que é o seguinte, a menina de 12 anos começou a filmar os amiguinhos de 12 anos no banheiro. Nossa. Então, o que estava acontecendo? 2 tinham relação sexual com 12 anos no banheiro e essa menina filmava com o celular dela. E ela disponibilizava esse videozinho dos amigos para os demais amigos mediante pagamento. Meu Deus. Então, ela já teve uma visão que se ela filmasse e mandasse, ela ainda ganhava um dinheirinho. Ela mesma, com 12 anos, já estava produzindo conteúdo pornográfico. E os pais, uma vez eu dei palestra numa igreja e a mãe falou assim, pastor, como que eu vou falar para o meu filho que o meu filho tem um pênis? Eu falei, mas quantos anos tem seu filho? Ela falou, 14. Eu
Falei, Ele já sabe, provavelmente, e a senhora não está sabendo disso. ele já sabe o nome, uns 40 nomes pejorativos para pênis com 14 anos, né? Então, assim, os pais, as mães, os pais, né? Eles precisam, desde cedo, ter uma relação de discipulado com os filhos, tempo de qualidade mesmo, se dedicando olho no olho. Porque a educação sexual, ela parte de colocar no coração dos nossos filhos os princípios bíblicos do sexo, que até já falei aqui sobre. Os nossos filhos, eles estão crescendo sem parâmetro. Uhum. Então, eles chegam na escola, eles são bombardeados. E, assim, eles não sabem o que é certo e o que é errado, porque eles nunca ouviram nada. Falam, pô, mas é assim que as coisas funcionam? Meu pai e minha mãe nunca falaram nada a respeito. Aí chega em casa. E lança a pergunta. Aí a mãe olha, já fecha a cara, né? Que negócio é esse? O que você tá falando? Não, isso aí tá errado, isso aí tá erradíssimo, isso aí é pecado. Você não pode nem falar sobre isso. Aí você fala, peraí. Toquei nesse assunto com a minha mãe, ela ficou transtornada, nem falo mais nada a respeito disso com ela. Uhum. Né? Não é recebido como um assunto normal. Então, o problema não está nos filhos, está nos pais. De novo, é uma mente pornificada. Que mal tem você falar para o seu filho, para sua filha, que ela tem uma mão? Ó, filha, isso aqui é uma mão, isso aqui é o seu nariz, a sua boca, aqui é a sua vagina. Na mente da criança está normal. Uhum. É só o nome daquela parte do meu corpo. A gente conheceu um caso que a menina não sabia falar direito ainda, mas a professora conseguia entender que ela tinha dor na florzinha. O negócio da florzinha que não estava dando certo. Demorou 8 meses para a professora entender que florzinha era a vagina dela. Ela estava sendo abusada pelo pai. Nossa. E ela estava tentando pedir socorro na escola. Se ela soubesse que florzinha chamava vagina chamava vagina, ela já falava logo, na dificuldade dela ali, muito novinha de se expressar, mas a professora já ia entender. Então, os pais precisam estabelecer um diálogo de o que é o sexo à luz das escrituras sagradas, para cravar o princípio no coração dos nossos filhos, para que quando eles forem bombardeados na escola, eles tenham um padrão comparativo. Olha, vocês estão me ensinando isso, mas os meus pais disseram isso. Uhum. Isso aqui está errado. Ah, careta, não sei o quê, e vai ser zombado, vai ser chacota. Não tem como fugir disso. Mas a verdade não está enraizada no coração dos filhos. Então, esse é o grande problema que a gente tem enfrentado. E a gente precisa, você falou desse caso, eu como assistente social, atendo muito, só que eu já atendo, como eu trabalho numa universidade federal, eu já atendo eles quando eles têm 18, 19 anos, eles vêm trazendo esses relatos, né, às vezes da infância, de outros momentos da vida. E na ONG a gente faz um trabalho muito forte de prevenção do abuso sexual. E a gente dizia, vocês precisam conversar com as crianças cada vez mais cedo sobre o que é o corpo delas, quem pode tocar no corpo delas, como pode tocar, porque isso previne. E a gente não tem noção de como isso previne. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho pequenininho e ela ensinou esses conceitos para ele. Ele tem 3, 4 anos. Ela ensinou para ele tudo isso, do jeitinho que ele consegue entender. E um dia ele estava brincando com a priminha. E ele já saiu correndo e falou, mamãe, a priminha quer pôr a mão no lugar que não pode. Olhei. Então, ela preveniu o filho dela, porque se ela não soubesse, ele ia estar na brincadeira com a prima dele, eles dois brincando, ele não ia entender o que estava acontecendo, mas porque a mãe dele conversou francamente com ele, com 3 anos, de uma maneira que ele consegue entender. E para ele, ele fala sobre isso como fala sobre natural. Qualquer outra coisa da vida. E eu achei muito legal ela trazer isso. Ela falou, Carol, aqui a gente conversa, que Deus criou tudo, todas as partes do corpo, e a gente ensina para ele, então ele está sendo prevenido também de muitas coisas. Exato. Então a gente ensinar a verdade, faz isso que você trouxe mesmo, né? Ele olha para a mentira e fala, não, eu confio no que os meus pais disseram para mim. E uma vez eu assisti um vídeo que eu achei muito legal. Ele fala, quando você, pai e mãe, não é sincero com seu filho, você não fala a verdade, ele vai começar a olhar para fora e falar, bom, meu pai e minha mãe escondem coisas de mim. Então eu não vou mais perguntar as coisas para eles, não. Eu vou começar a perguntar em outros lugares, para outras pessoas, porque os meus pais não me respondem tudo aquilo que eu quero saber. E às vezes a gente não responde porque a gente não tem conhecimento bíblico, ou justamente porque a gente está tão mergulhado nessa cultura que a gente não consegue fazer essa correlação, né? Então é muito importante a gente ter esse diálogo, essa conversa franca com os nossos filhos, porque a gente está livrando eles de muitas coisas. Né? E aí eu queria que você trouxesse um pouco de esperança para as mães que de repente ela descobriu de alguma forma, ou ela
olhou para o filho dela e vê, né? Tem algumas características que podem dar indícios para você de que o seu filho está envolvido com isso e você precisa ficar mais atenta? Tem algumas, né? Pode ser que sejam outras coisas, mas na maioria das vezes é justamente isso, né? É o isolamento social, a criança querer ficar cada vez mais sozinha, a perda de interesse de brincar com coisas que envolvem atividades físicas, né? Então fica aquela coisa mais tela, sem disposição para futebol, as meninas para qualquer outra atividade de meninas, mas o isolamento social, a indisposição de brincar, a irritação, criança muito irritada, por que você está tão nervoso? De repente está tudo bem, daqui a pouco mudou tudo, tá? O grau de irritação altíssimo, não aceitar ser contrariado, a criança que não aceita ser contrariada, porque assim, criança não tem desejo sexual. O desejo sexual nasce a partir da puberdade. Que quando você começa a olhar para o outro e fala, nossa, que interessante. Antes disso é rivalidade, é menino contra menina. Daqui a pouco você desperta para o outro e fala, nossa, nunca tinha visto dessa forma, né? O que acontece é que muitos são precocemente sexualizados pelo abuso, pelo contato com a pornografia, por ouvir os pais tendo relação sexual às vezes. Algumas coisas que levam essas crianças a serem sexualizadas. Se tocar no corpo da criança, ela vai sentir prazer. E aí vai ser uma sexualização precoce, mas o corpo vai reagir. A criança saudável, o corpo vai reagir. Então, todas essas características do isolamento, irritação, preguiça, começa as coisas e não termina. O responder, né? A gente fala responder ser mal educado, né? Mas essas palavras grossas, tudo isso vem também como resposta automática do organismo que está tendo contato com pornografia. A pornografia, ela anda de mãos dadas com a violência. Uma coisa não separa da outra. Tem um livro que se chama A Política da Pornografia, da editora Monergismo, que conta a história do porquê que a pornografia anda de mãos dadas com a violência. E isso é muito fantástico. Então, todo mundo que consome pornografia é levado a sentir prazer com a violência. Por isso que os filmes se tornam cada vez mais violentos. Existia uma música aí no passado, eu vou falar aqui, tá? Não sei se eu podia falar, porque coisa corta depois. Mas era o famoso um tapinha não dói. As coisas mudaram muito. Do tapinha, né, era naquela época, agora as coisas são muito mais pesadas. A criança, nenhum adulto está preparado para isso, quanto mais uma criança. Então, quando a criança tem contato com pornografia, a pornografia sempre traz essa conotação violenta, isso reage de forma diferente no organismo dela. É por isso que ela reage com agressividade. Então, às vezes, os nossos filhos se tornam agressivos e a gente não percebe. Mas por que essa menina era tão boazinha, eles eram tão bonzinhos? Por que ele está tão agressivo agora? Onde que ele está aprendendo esse vocabulário? Por que ele reage mal às coisas que a gente fala? Qualquer coisa é motivo. Então, assim, isso são sinais indicativos de que há um contato com pornografia e que a criança já está reagindo e demonstrando isso no dia a dia. E é interessante quando você vai falando dessas questões, porque cada vez mais a gente vai vendo essas características nas crianças. Pode ser que não seja só isso, né? Pode ser que sejam outras coisas, mas como a gente precisa ficar atento. E a gente só vai conseguir estar atento se a gente participar da vida dos filhos, da vida comum do lar, para ver se eles foram expostos a isso ou não. Porque às vezes não vai ser exposto em casa também, né? Vai ser exposto em outros ambientes, os colegas da escola, enfim, de várias formas eles vão ser expostos a esse tipo de conteúdo e a gente precisa ter esse olhar mais atento. Aí você comentou no começo que as mães procuram mais ajuda do que os pais. Elas vêm sozinhas, ou às vezes o pai vem junto, ou o pai nem aparece... Não, o pai não aparece não, vem só as mães mesmo. Por isso que quando veio o convite para falar aqui no seu podcast, eu fiquei muito feliz, porque de fato as mães estão sempre um passo à frente dos pais. Eu julgo que a maior parte é porque os pais também estão envolvidos com pornografia e como que eu vou lidar com meu filho nessa área, assim, nem eu dou conta comigo mesmo, né? Tô tentando proteger a minha vida dupla aqui, enquanto meu filho tá ali, não sei o que fazer. As mães percebem, por passar mais tempo com as crianças normalmente, né? O pai sai para trabalhar, a mãe fica o dia inteiro ali, leva para a escola, recebe da escola, começa a ver a mudança do comportamento e acaba percebendo que alguma coisa não está muito certa. Então as mães acabam vindo mais procurar resposta para os filhos.
Hoje nós temos um trabalho no Vida Pura que alcança, vou chamar de criança, para mim é criança ainda, né? Mas chamar de pré-adolescente. Nosso trabalho começa a partir dos 12 anos de idade. Então a gente aplica o material a partir dos 12 anos. Com 12 anos a gente entende que já existem coisas a serem restauradas, eles já tiveram algum tipo de contato, e coisas a serem prevenidas. A partir dali, o que vai ser trabalhado na questão da crença, do amadurecimento espiritual, vai preveni-los no futuro de tomar decisões. Porque assim, o que as mães precisam entender? É muito mais do que proibir os filhos de ter contato com pornografia. Porque eles vão viver num mundão. Sim. O mundo é caótico, ele é sexualizado e a cada dia mais. Né? A gente vive num país que é conhecido aí fora como o país do carnaval, do sexo fácil. Então, eles vão estar inseridos nessa cultura hipersexualizada, seja onde eles forem. Não vai dar para criar eles na bolha. Então, o que precisa nos nossos filhos é gerar, de fato, princípios e crenças, mais uma vez, que vão moldar o comportamento deles. Olha, eu estou nesse mundo, esse mundo é caído, esse mundo é hipersexualizado, mas eu não quero ser conivente e ser praticante desses atos. Mais do que parar de, meu filho não vai ver pornografia. Não é simplesmente isso. É o seu filho ser preparado, a sua filha ser preparada para decidir não ver pornografia, para decidir não se masturbar, para decidir não ter relação sexual até que de fato se casem. E com convicção. Olha, eu não vou fazer sexo porque a igreja fala que eu não posso. Puxa, que peso. Tá todo mundo fazendo sexo, menos eu. Sou o único diferente da turma, eu vou ter que ceder. Não, por convicção, não. Eu entendo que se eu me guardar, existe algo muito melhor e maior a respeito disso e que não é um fardo. Não é um fardo, né? Esses dias a gente gravou o testemunho com o Lucas. O Lucas começou no Vida Pura com 14 anos de idade. Hoje ele tem 19. E para ele não é um fardo viver uma vida em pureza. Pelo contrário, ele leva isso na maior naturalidade. Porque ele foi desenvolvendo ao longo do tempo que essa obediência a Deus gera um prazer muito maior do que o pecado mesmo que ele já tinha experimentado. Uhum. Então hoje o Lucas ele não tem que ser privado das coisas, porque ele já decide o que ele quer fazer, por convicção. Então é isso que os pais precisam trabalhar no coração dos filhos. Convicção, crença, para eles tomarem decisões quando eles forem tentados, bombardeados com o conteúdo sexual que existe em qualquer lugar hoje, e eles tomem as suas próprias decisões. E esse é um caminho que é permanente, né? Eu acho que é muito importante isso que vocês fazem, porque quando ele estiver perto de você ou não, isso, ele vai tomar a decisão de eu quero caminhar com Cristo e eu vou fazer escolhas que vão me ajudar a estar mais próximo, né? É porque ele sabe que ele pode estar perto de você como mãe, perto de mim como pai, ou não. Mas de Cristo, ele está sempre perto. Uhum. Ele se masturba com Jesus do lado, ele vai fazer sexo antes de casar com Jesus do lado. Jesus está o tempo todo. E ele não está ali vendo o que ele está fazendo. E essa convicção não é um peso, um fardo. Não, pelo contrário. É alegria, é prazer, é privilégio. Né? Agora, se nós, anos de cristianismo, temos as nossas dificuldades, quanto mais eles. Então, isso é um trabalho trabalhoso, né? Para ficar bem assim, bem uma redundância. E a gente não quer ter muito trabalho. A gente não quer se esforçar muito com as coisas hoje em dia. A gente gosta de tudo muito pronto. E eu acho que esse é um problema, Carol. Os pais, eles precisam ter em mente que não basta pagar a escola particular, não basta ter as melhores roupas. Vai dar trabalho, olho no olho, de transmitir Cristo para a vida dessas pessoas, que são nada mais nada menos do que os nossos filhos. Mas se eles olharem para nós e não enxergarem esse Cristo que a gente prega, eles vão falar, pô, isso é mentira, nem meu pai vive isso. O que ele está falando? Eu fui numa conferência ano passado e uma das palestrantes, ela disse que o maior índice que leva jovens a abandonarem a fé é porque eles não veem a fé nos pais. De diversas maneiras, diversas formas, né? Eles percebem que o meu pai quer que eu vá para a igreja e ele vê que isso é uma coisa boa para mim.
mas não é uma coisa boa para ele. Quando ela falou, eu fiquei pensando mesmo que o Brasil está vivendo um momento, e eu tenho escutado isso em vários lugares, que daqui a 15 anos, se a gente não se arrepender dos nossos maus caminhos, ou se colocar diante do Senhor, a nossa igreja só vai ter pessoas idosas. Porque é uma das últimas gerações que tem levado o Senhor a sério e participa da vida da igreja, é a nossa geração, que é dizimista, que está ali liderando à frente dos ministérios. As novas gerações estão muito apáticas em relação ao Senhor, em relação à fé, porque a gente traz eles para a igreja, e só. E isso é importante? É importante, mas não é todo o trabalho, né? Porque eu acho muito legal, não lembro quem disse isso, mas você ficar sentado numa garagem não vai fazer de você um carro. Exato. Então, você sentar na igreja não vai transformar você em um cristão. Você precisa fazer outras coisas para trabalhar isso, né? No seu caráter, na sua vida. E aí eu queria que você desse um conselho para as mães que vão procurar e às vezes, sabe, não sei se vocês já enfrentaram isso, de repente ela quer que o marido tá junto, ela quer que ele participe e o marido não quer nem saber, assim, não quer se envolver. Vamos sem o marido mesmo, né? Porque a situação ela é tão urgente que não dá para ficar esperando. Eu creio que Deus derrama a graça, não é o ideal, né? A Bíblia, quando fala lá em Deuteronômio, que os pais devem inculcar na cabeça dos filhos os maravilhosos feitos do Senhor, essa expressão pais, ela diz respeito ao pai, ao homem. É que na nossa língua portuguesa, quando fala pais, a gente entende o pai e a mãe, né? Mas é a função do homem fazer isso. O homem está omisso. Infelizmente, paciência. Temos tido muita experiência com as mães participando com os filhos, né, no programa. A gente pega a partir dos 12 anos, mas aí se é menor de idade, um responsável tem que estar junto. E normalmente é a mãe. E tem sido maravilhoso, porque a mãe tem sido esse canal de, né, fazer essa ponte, tem aprendido muito e tem passado isso para o filho. O filho está ali junto, a filha está junto, participando do todo o trabalho, mas com a mãe do lado, a mãe acaba dando esse suporte e acaba sendo um incentivo muito grande. E às vezes acaba até ganhando o pai lá na frente, porque o pai envolvido em pecado sexual olha para o filho e Deus usa, são ferramentas que Deus acaba usando, gerando um constrangimento na vida desse homem. Então, mulheres, infelizmente não é o ideal, mas é o que a gente costuma dizer, é o que tem para hoje, né? Deus está direcionando vocês, está fortalecendo, está derramando graça para que vocês assumam essa responsabilidade. Não deveria ser, não, mas façam. Façam, porque é toda uma geração que depende disso. O que tem sido mais bonito para nós é que duas mães recentemente chegaram para mim e falaram assim, olha, os meus filhos estão falando isso na escola. Okay. De 13 anos. Então eles já perderam a vergonha de levar isso na escola e falar, não, mas não é assim, não, mas não é desse jeito, eu estou aprendendo diferente, né? E aí eles estão levando isso adiante. E isso tem sido muito gratificante. Então, pela alegria de ver o filho, a filha se posicionando dessa forma, vale a pena, mãe, vale a pena. Vai ser trabalhoso, vai ser custoso, mas pior que isso vão ser as lágrimas no futuro, de ver tudo que pode vir a acontecer com os nossos filhos em caminhos tão desvirtuados que hoje nós temos, né? Infelizmente, é tanta coisa ruim que acontece. Você foi falando, eu fui lembrando de um grande apologeta que eu gostava muito, e aí quando ele morreu, veio tudo. Não sei se você chegou a conhecer o Ravi Zacarias, e veio tudo assim. E aí quando uma coisa dessas acontece, a gente fica se perguntando como, né? E muitas pessoas participaram do processo de velar isso pelo nome, pela imagem que ele carregava. E aí, quando ele morreu, algumas pessoas não aguentaram mais e tornaram isso público. E eu fico pensando como são as pequenas sementes que a gente vai plantando que vão sendo determinantes, né? Que vão fazendo a diferença. Porque se alguém, em algum momento, levanta um alerta para você, você pode escolher se você vai querer ou não ouvir aquele alerta. Mas esse alerta foi levantado, né? Porque pensa, o ministério dele era gigantesco. Ele fazia universidades, quantas pessoas ele confrontou, quantas pessoas vieram ao conhecimento de Cristo pelo que ele estava fazendo, mas por outro lado, quantas pessoas foram marcadas, machucadas e têm aversão ao evangelho de Cristo pelo que ele fez também, né? Então, é muito importante isso que você está trazendo de a gente precisa procurar ajuda, e são as pequenas sementes que a gente vai plantando que vão germinar
E tem um podcast muito legal que vocês têm que assistir, da Gabi Freitas, que ela falou, e a gente guarda isso e fala sempre que a gente pode. A gente não manda os filhos para a escola, a gente envia. A gente está enviando os missionários todos os dias para a escola, que são esses meninos que chegam lá e falam assim, não, eu aprendi, a verdade é essa. E essa é a verdade que liberta, que transforma, porque eles têm experimentado isso na própria vida, né? Teve até recentemente, eu queria mudar o que é o Vida Pura e dedicar só a adolescentes. Porque o resultado que a gente está tendo com eles é extraordinário. São muito abertos, muito receptivos, muito disciplinados em fazer o que deve ser feito. O adolescente dá uma resposta muito positiva quando ele vê sinceridade mesmo no outro. Olha, eu tenho as minhas lutas, eu não sou perfeito, não. Aí fala, pô, você é gente como a gente? Claro, somos seres humanos. Né? E aí ele se identifica com isso e ele abraça essa causa. E eu falei, poxa, vamos trabalhar só com adolescentes. Porque isso aqui lá na frente vai dar um resultado fantástico, né? A gente não teve essa convicção plena de fazer só isso. Tem tantos casos para tratar que a gente... Não dá para fazer só isso hoje. Mas graças a Deus hoje a gente consegue ter na equipe um especialista nisso para tratar só com os adolescentes. Ele que é o responsável por cuidar desses pais e mães aí que estão desesperados, né? Que é o Davi, é nosso conselheiro aqui em São Paulo. E tem dado um norte para isso. Eu acredito muito. O que está faltando para essa geração é pegar na mão deles mesmo, trazer eles para perto, mas com muita sinceridade. Né? E aí, pastor Felipe, você não acha mais nenhuma mulher atraente na face da terra? Não fiquei cego, não tenho asa aqui. Entendeu? Mas eu alimento o meu amor pela minha esposa todos os dias. Ah, mas o meu líder de jovens lá da igreja fala que ele está 100% bem. Essas hipocrisias são muito vistas pela essa galera mais jovem. Uhum. E é isso que está fazendo com que a gente perca essa geração. Eles olham uma capa de religiosidade assim na igreja, aí ele olha para o pai dele dentro de casa, ele fala, eu não quero ser o meu pai. Eu não quero ser esse cara. Esse cara é um mentiroso. A gente tem um volume gigantesco de filhos de pastores no Vida Pura. Eles não querem nem saber do pai. Meu pai cuida de todo mundo, só não cuida da gente. Né? Esse é um risco que até eu corro. Às vezes eu olho para minha esposa, olho para minha filha e falo, eu estou em falta aqui, eu estou dando mais atenção para os de fora do que para os de dentro. E isso vai criando uma revolta no coração deles muito grande. Vale a pena. É uma galera, uma geração, vale a pena. A gente está perdendo? Tá perdendo. Eu acredito muito. Eu acho que 15 anos é até muito, pelo que a gente tem visto. Mas vai acontecer. Porque eles não têm referencial. Os referenciais deles estão sendo lá fora. Como diz a canção lá, os meus heróis morreram de overdose, né? Isso vai se repetindo. Eles vão olhando mais para fora do que para dentro. Para dentro eles só vê o terno e a gravata e nada mais. A gente precisa entender a responsabilidade que a gente carrega, né? Eu gosto muito do Salmo 78, que ele fala, ensine as próximas gerações, né? Não, o que nós ouvimos, aprendemos e vimos dos nossos pais, nós não encobriremos. E às vezes você não recebeu nada, né? Você não aprendeu nada da fé com teu pai, com a tua mãe. Mas você pode aprender com uma comunidade da fé e você pode passar para as próximas gerações. Que eu acho que esse legado é muito, muito bonito, né? Do cristianismo. Que às vezes realmente eu não tive isso na minha casa. Mas eu posso olhar para o lado e, Senhor, usa outras pessoas, ministérios, para abrir os meus olhos para a verdade, né? De quem Ele é e daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele deseja fazer nas nossas vidas. E aí eu queria que você desse um recado para os pais que assistem a gente, que tem muitos pais, homens que assistem a gente e que às vezes enxergam isso nos filhos, mas lutam com isso também, do que primeiro passo, o que eles podem fazer ou o que eles deveriam fazer para encorajá-los a procurar ajuda, né? Pais, eu acho que no caso dos homens, não tenha medo de admitir as suas fraquezas. Nós somos falhos. Temos as nossas limitações. Não tenha medo de admitir as suas fraquezas. Não tenha medo de chegar para o seu filho e falar, vem aqui, deixa eu te falar uma coisa. Me perdoe pelo pai que eu tenho sido até hoje. Eu tenho falhado com você. O que eu tenho visto de reconciliação de pais com filhos, pelo simples fato do pai olhar e falar, eu errei com você. Eu não estou sendo exemplo para você. Eu te cobro de coisas que eu mesmo não faço. Mas eu não consigo, eu sou falho. Eu tenho as minhas limitações, eu tenho sido fraco, me perdoe. Eu não tenho sido o referencial que eu deveria ser para você. A gente está nessa cultura de que tudo muito bom, tudo muito bem, fotinho no Instagram, só as mil maravilhas, a vida está maravilhosa.
E admitir fraquezas é sinônimo de fracasso. Não, pelo contrário. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Então, baixe a guarda, pai. Chama seu filho, sua filha para conversar. Peça perdão por tudo que já aconteceu até hoje, que você sabe que foi um erro seu. E dessa forma, o coração dos filhos vão se voltar para os pais de novo. Que essa máscara de hipócrita vai cair, seu filho. Pô, meu pai está sendo verdadeiro pela primeira vez. Meu pai está falando a verdade. Caramba, meu pai é um ser humano como eu. Também não faço as minhas coisas erradas. Meu pai é igual eu. Vai começar a olhar para o pai de uma maneira diferente, como um humano mesmo. E isso não vai ser o começo de algo vergonhoso. Pelo contrário, vai ser o começo de uma grande restauração. E aí, se você precisa de ajuda, pai, procure ajuda. Vai lá falar com o seu pastor. Vem falar comigo aqui no Vida Pura. A porta está aberta, né? A gente pode ajudar. A gente quer caminhar com você também. E eu costumo dizer assim, Carol, a vergonha do meu passado, Deus transformou em testemunho para a glória dele. Amém. Então, quando você começa a admitir suas fraquezas e pedir perdão por elas dentro da sua casa, é nesse momento que Deus está construindo uma nova história. As máscaras estão caindo, a verdade está prevalecendo, o coração quebrantado está sendo manifestado, e é isso que agrada o coração de Deus, corações quebrantados, diante dele e diante dos demais ali da nossa casa. Então, o grande recado para os pais: baixe essa guarda, assuma seus erros, peça perdão para os seus filhos. E eu tenho certeza que, a partir daí, grandes coisas vão acontecer na sua casa. Eu tenho visto com os meus olhos famílias sendo restauradas a partir desse princípio. O resto é mais do mesmo, que a gente já está cansado até de ouvir. Mas esse passo é fundamental. E o que você fala para as mães desesperadas? Porque mulher é assim, descobriu um problema, a gente tem que resolver, e se possível, para ontem. Se não der para ontem, para anteontem, porque é o que a gente precisa, né? Mulheres, é o seguinte, tem um versículo na Bíblia que diz assim: o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido, a duras penas, a minha esposa é testemunha, é que Deus quer ensinar para a nossa geração a descansar nele. Que parece que a gente é autossuficiente para tudo. Uhum. As facilidades que nós temos hoje em dia, né? Então, dá um clique aqui, um clique ali, a coisa se resolve, a comida chega na porta de casa, né? E aí, enfim. Deus quer que a gente aprenda a descansar nele. Certas circunstâncias estão sendo permitidas por Deus para que você, mulher, tenha o seu coração tratado na presença de Deus. Não é, o meu marido tem um problema, o meu filho tem um problema. Beleza, eles têm. Mas salvação é algo individual. Então, mulher, existe o seu coração diante de Deus. O que Deus quer tratar no seu coração como um ser individual na presença dele, que ele está permitindo que situações aconteçam na sua família para ele alcançar o seu coração. Ele está tentando alcançar o seu coração, mas até agora você não parou para ouvir. Então, que se tocar no marido, se tocar no filho, talvez você para para ouvir. A partir daí, aprender a depender de Deus, a descansar de Deus, é dar passos práticos nesse processo. Olha, para eu ajudar meu filho, eu preciso aprender a como ajudá-lo. Se o problema dele é pornografia, é masturbação, vamos lá, tem o pessoal do Vida Pura que pode me ensinar como eu lidar com meu filho. Se o problema da minha filha é feminilidade, poxa, então quantas ferramentas que vocês apresentam aqui para você ser feminina e ensinar para sua filha a ser feminina. E por aí vai, ferramentas a gente tem. Mas eu acho que o grande problema hoje é o coração agitado. Muitas vozes. Mas o podcast aqui disse isso, mas fulano disse aquilo, mas ciclano diz aquilo outro. E Deus está dizendo o quê? E a palavra dele diz o quê? O que você ouve de A, B, C na internet? As árvores são reconhecidas pelos frutos. Que frutos essas pessoas dão para você dar credibilidade para o que elas falam? Né? O mal tem voz em todo lugar ativa. Não é mesmo? Então silencia as vozes. É você e Deus. Deus quer falar ao seu coração. Tem dado ferramentas, como aqui, por exemplo, para te dar estratégias, mas você só vai ouvir se você silenciar a emoção, a ansiedade. Falar: Deus, agora eu entrego. Eu vou aprender a descansar, eu vou aprender a esperar. O que eu tenho que fazer hoje?
qual que é o passo de hoje. Amanhã vai ser outro passo, basta cada dia o seu mal. Nossa, muito difícil, ainda mais pra gente que gosta de resolver tudo. É um grande desafio descansar. E vocês já receberam algum adolescente que ele mesmo procurou vocês pedindo ajuda e aí depois vocês tiveram que conversar com a família? Então, Carol, a gente recebe todos os dias no nosso direct do Instagram muitos adolescentes. Muitos. Não são poucos, não, são muitos. Quantos anos você tem? 16. Quantos anos você tem? 12. Às vezes chega menino, menina, eu não aguento mais, pelo amor de Deus. Mas quantos anos você tem? 11. Pô, mas o que você está fazendo no Instagram com 11 anos? Ele sempre dá um jeito e tem lá, né? Olha, você precisa falar com seu pai, com a sua mãe, porque ele precisa vir aqui. Não tem como eu continuar a conversa, né? Uma coisa é você conhecer as pessoas pessoalmente, mas hoje o nosso trabalho ele é muito online. Fisicamente, olho no olho, a gente acaba conhecendo as pessoas nas igrejas que eu passo para dar palestra. Mas é muito pedido de adolescente. Chega a dar um desespero. Já teve casos inusitados, né, de adolescente. Uma vez teve uma menina de 14 anos e falou assim para mim: pastor, você é a resposta das minhas orações. E eu fiquei muito abalado porque o pai dela é pastor. Falei, não, mas o seu pai pode ser a resposta das suas orações, não sou eu. Vamos construir essa relação, essa ponte. A dificuldade, Carol, é que nesse universo online a gente não consegue alcançar o pai da pessoa, a gente não sabe quem está do outro lado. Uhum. E no presencial fica aquela coisa: se eu expor esse adolescente, qual vai ser a reação desse pai? A gente não conhece. O que ele vai fazer? Ele vai falar que é mentira. Teve um caso recente que eu presenciei que a menina falou assim: eu beijei a outra menina aqui da igreja. Vamos falar com os pais: olha, sua filha beijou a outra menina lá da igreja, lá tal. Não, minha filha jamais faria isso. Minha filha nunca ia fazer isso, nunca ia fazer. Bateu o pé. A menina chegou e falou: não, mãe, eu fiz. Então, os pais negam a realidade e são, infelizmente, às vezes, as maiores barreiras para a gente tratar com os filhos. Então, de fato, essa pergunta que você me fez hoje é uma dificuldade que a gente tem de vencer pelos próprios pais, que não estão receptivos. O que eu costumava falar na outra igreja que eu trabalhava com adolescentes, eu sempre falava para os pais, né? Quando eu percebia alguma coisa, eu ia fazer uma visita, eu perguntava: você acredita que seu filho dá evidências de salvação? E aí, às vezes, alguns pais não sabiam responder. Aí eu pensava, bom, eu tenho que dar um passo para trás, porque talvez nem o pai entenda o que é, né, ter uma caminhada com Cristo. Mas eu vejo que encarar a realidade é sempre a melhor alternativa. Isso aconteceu. Se ele está dizendo que aconteceu, a não ser que seu filho tenha problema com mentira, querer chamar atenção, aí a gente conhece também os casos. A gente precisa partir do ponto, né, de que aconteceu e pedir ajuda, sabedoria, graça, porque todos somos pecadores e ninguém está imune, né? Essas coisas podem acontecer comigo, com qualquer pessoa. Se o Senhor não tiver misericórdia das nossas vidas. E que bênção é descobrir isso tão cedo, para poder trabalhar uma restauração, né? Ao invés de negar a verdade, encarar o processo. Isso vai tornar um adulto totalmente diferente, né? E você falou, agora eu lembrei, uma vez eu estava conversando num grupo de mulheres e uma delas falou: vocês não acreditam o que aconteceu. Minha filha estava na escola e uma menina tocou no seio dela e ela sentiu alguma coisa. E aí a amiga dela falou: então você é lésbica porque você sentiu. E graças a Deus, essa menina tinha um canal de comunicação muito aberto com a mãe. Ela chegou em casa, contou para a mãe dela. E a mãe dela falou: não, você é um ser humano. Se qualquer pessoa tocar em você, você não estiver preparada para isso, você vai sentir alguma coisa, porque Deus te criou para sentir. Isso não define a sua sexualidade, quem você é. E aí a menina é mesmo. Não define. Mas se essa mãe não tivesse esse canal de comunicação aberto, se a menina não pudesse ter conversado com ela, o que seria da cabecinha dessa menina hoje? Hoje somos rotulados pelo que sentimos, pelo que desejamos, né? Os nossos filhos são rotulados pelo que sente, pelo que deseja. De fato, o corpo vai reagir sempre. Não tem como. Que coisa, né? Olha o quão importante é um canal de comunicação aberto. E é isso que a gente tem tentado fazer. É difícil, tá? Os pais são resistentes, mas a gente continua.
Que o Senhor conceda muita graça e sabedoria. E aí o tempo não passou, voou. E eu queria que você deixasse uma palavra de encorajamento para as pessoas que estão assistindo a gente. Se às vezes, né, a pessoa está precisando de ajuda. No outro programa você já falou onde a gente pode encontrar vocês, mas você pode falar de novo? Tá bom. Pode ter gente que está chegando aqui só hoje. É muito legal o que nós temos visto, né? Muito encorajador o trabalho que o Vida Pura tem feito com os adolescentes, pelo resultado que isso tem trazido, né? A partir aí de 12 anos de idade, claro, se você já sabe que seu filho, sua filha tem envolvimento na área sexual mais cedo do que isso acaba acontecendo hoje, não tem problema nenhum vir acompanhado dos pais. Os adolescentes, eles dão uma resposta muito rápida e prática para todo o processo. Então, se você tem um filho, uma filha que está com algum envolvimento na área sexual, confusão de identidade, pornografia, masturbação, nós do Ministério Vida Pura podemos ajudar com a sua participação, né? Você, pai e mãe, vindo junto. E você pode ter certeza que o coração do filho, da filha, aberto para isso, são resultados assim magníficos. Eu tenho visto hoje eles pedindo: olha, eu quero fazer parte, os meus pais que não vêm, não dão esse passo que precisa ser dado pelos pais. Então, se o seu filho está disposto, é uma bênção. Isso não é motivo de vergonha, não é motivo de, o mundo está acabando, é a maior decepção da minha vida. Nós já fomos adolescentes, nós já aprontamos as nossas. Os pais, nessa hora, também sofrem um pouquinho de amnésia, né, de tudo que já fez na vida. Então, lembra do seu passado também, das dificuldades que você passou, e encoraje seus filhos. Fala: não, filho, vamos junto. São coisas da vida, ninguém está imune, mas se você está com o coração aberto, existe um caminho de restauração. E repito, para os adolescentes é algo assim fantástico. Se eu fosse pai, fosse mãe, era o que eu mais queria para os meus filhos, porque prepara-os para encarar o mundo da maneira como deve ser encarado, a fazer escolhas conscientes em meio a propostas que virão aí ao longo de toda a vida. E elas certamente virão, a gente não pode ter dúvidas disso. Sim, né? Com certeza. E aí, como que a gente acha vocês no Instagram? Ministério Vida Pura, tem a nossa página no Instagram, canal no YouTube. Lá tem o link que também direciona para o WhatsApp, quiser conversar no WhatsApp, quiser já conhecer o programa de renovação da mente. Mas pode mandar um direct lá no Instagram, que a nossa equipe está pronta para responder todo mundo que manda mensagem lá. Vocês vão tirar todas as dúvidas e ser muito bem recebidos. Sempre lembrando, com sigilo absoluto, a gente não quer expor a vida de ninguém, nem os seus filhos, tá? Então, mas eu já vi lá a cara de outras pessoas, é porque essas pessoas, de fato, fizeram questão de postar os testemunhos para encorajar outros. Então, mas é sigilo absoluto. Então, muito obrigada, pastor Felipe, que o Senhor abençoe demais a vida de vocês, o ministério Amém. de vocês, continue dando força para que vocês continuem alcançando muitas famílias, muitas pessoas na nossa nação, fora da nossa nação, né? E que a gente possa ver os frutos desse ministério agora e daqui a alguns anos, né? De como o Senhor tem transformado as pessoas. Amém, Carol. Obrigado aí mais uma vez, hein? Um prazer estar aqui com você. Que Deus abençoe o trabalho de vocês aqui cada vez mais. Amém. E agora eu vou falar com você que assiste a gente todas as semanas. Você não pode assistir esse podcast, não pegar esse link e não compartilhar. Então, pega esse link e já compartilha com muitas pessoas. Porque eu tenho certeza que você foi muito abençoada pelo que a gente conversou aqui, tá bom? E eu e você temos um encontro marcado todas as semanas. Então, eu espero você aqui na semana que vem. Um beijinho, tchau, meninas. Até semana que vem.